Boa noite, amigos. O tempo é bem propício para se falar de carnaval, mas como o nosso há muito tempo acabou, carnaval para nós aqui da região é a tela da Globo, né? E agora começa mais cedo, porque a Globo cobre o carnaval de São Paulo, depois do Rio, e sai pelo Brasil afora. Mas há alguns temas interessantes para a gente debater nesse final de semana, que é também final do mês de fevereiro. Olha, alguns estados fizeram uma propaganda lá no exterior, uma mídia internacional, principalmente aqueles que vão ser sede de Copa do Mundo. O próprio Brasil, como nação, fez essa propaganda lá fora para atrair turistas para o Brasil na época da Copa do Mundo. E o governo do Ceará não poderia fugir à regra, né? O seu secretário, Bismarck Maia, também preparou um folder bem interessante, bem produzido. Esse folder nos foi mostrado e nós ficamos um tanto irritados. Por quê? Por justa causa. Porque o folder mostra regiões espetaculares do Ceará e mostra a capital, Fortaleza, mas não mostra o Cariri. Incrível! Como é que você divulga o destino Ceará sem colocar o turismo religioso de Juazeiro, sem colocar o turismo ecológico da região e sem colocar o turismo científico, né? Todo mundo sabe que o Geoparque hoje é uma realidade, agregado à Universidade Federal do Cariri, né? A Universidade Estadual, digo melhor, a URCA, e nada disso foi colocado, nem a imagem do Padre Cícero, nem para o Padre Cícero sobrou vaga nesse folder que vai consumir 40 milhões de reais, tanto aqui no Brasil como no exterior. Essa foi uma pauta que foi sugerida, muito embora muita gente boa que poderia estar aqui hoje falando sobre o tema não quis falar. Nós preferimos chamar os jornalistas, porque esses têm, por dever de ofício, divulgar e comentar, dar suas opiniões sobre todos os temas, independente dele ter nascido neste ou naquele partido, neste ou naquele governo. E por isso que nós contamos mais uma vez com o Demontier Fernandes, da Folha da Manhã, e o Marcos Tavares, que é do jornal O Alternativo, que também se propõe a comentar fatos com muita clareza. E esse vai ser um dos principais temas, mas é claro que, pelo que a gente tem visto na televisão, tem muita coisa para se discutir. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Demontier, Marcos. Prazer tê-los aqui no nosso Tribuna Livre. Luiz Carlos, esse nosso Cariri, talvez por ser distante lá do poder central, lá do mar, né, das decisões, realmente ele tem sofrido e levado um revés que não está na história. Primeiro vem questão de aeroporto, que já anda aí, já está enjoando o ouvido da gente, já está doendo de ouvir tanto, aqui nós já fizemos tantos programas, aí esquece, não funciona. Aí depois vem um SAMU que se arrasta aí já há quanto tempo, e que foi tanta luta, agora que parece que vai ser inaugurado, né? Pelo menos a gente escuta aí essa notícia que deve ser inaugurado agora, mas foi uma luta grande. Eu mesmo fiz 2 ou 3 pronunciamentos, cobrei 2 ou 3 vezes diretamente ao secretário, que na época era o Arruda Barros. Aí, enfim, as coisas daqui andam num passo lento e de tartaruga. Aí, para espanto nosso ainda, você colocou com muita propriedade, o governo do estado do Ceará faz uma programação de divulgação no exterior, gastando dinheiro público, dinheiro que também é do Ceará, mas também tem a participação do caririense, como cidadão do estado, para divulgar no exterior os pontos turísticos do estado, e a região do Cariri não recebe sequer uma linha de contemplação com relação ao nosso potencial turístico que nós temos. Além do potencial turístico, nós temos o potencial da natureza, o potencial turístico da natureza, com a Chapada do Araripe, com os museus que se encontram aqui, e infelizmente isso não foi colocado. Ou esquece, porque é distante, ou eu acho que é muito mais provável, porque não tenha ninguém que levante a voz para cobrar e mostrar essas dificuldades, que nós estamos carecendo de representação política, especialmente em Fortaleza, na Assembleia, nós não temos essa representação, está mudo,
tá certo? Aqui, para se resolver um problema em Fortaleza, tem que se deslocar vereadores daqui para lá, para tentar resolver, para fazer uma pressão, para fazer uma barganha, quando nós deveríamos ter, pelo potencial e a densidade eleitoral, número razoável de parlamentares que conhecessem a região e defendessem as causas daqui. Então, é um elenco de questões que nós vamos falar aqui com 2 jornalistas que não se calam, porque nós convidamos várias pessoas ligadas a esse segmento do turismo, mas infelizmente todos têm um braço ligado ao governo e às vezes têm medo de fazer uma crítica que não é uma crítica que não seja construtiva, porque nós estamos falando de uma região que tem potencial turístico, mas infelizmente a gente arranja dificuldades para fazer um debate tão importante e dessa qualidade. Mas certamente com o Demontier e com o Marcos Tavares nós vamos fazer um bom bate-papo aqui com o nosso telespectador. Meu amigo Demontier, muito boa noite, é um prazer tê-lo de volta ao nosso Tribuna Livre. Boa noite, Luiz. E boa noite, Marcos e o Vastani. Você acha que tudo isso que está acontecendo confirma a inexistência de uma liderança política na região do Cariri? Você se refere à questão do turismo ou à questão do aeroporto também? A que você se refere? A tudo. A tudo. Bom, A esses fatos inesperados, algumas assombrações que acontecem com o Cariri, porque nós sempre fizemos aqui uns 3 programas sobre o aeroporto, estava tudo certo. Pessoal, inclusive, da Infraero, tem todo mundo, está tudo certo, o dinheiro já vem para a Caixa, e de repente é preciso agora se formar grupos, representantes para barganhar, para ir atrás do dinheiro, quer dizer, isso está cheirando muita palhaçada. Tá bom. Com relação ao turismo, faz muito tempo que Juazeiro vem sendo excluído, Juazeiro não, o Cariri como um todo, vem sendo excluído de qualquer programação de turismo do governo do Ceará. Não é de hoje, não é apenas deste governo. Os anteriores também pecaram nesse aspecto, de não valorizar o Cariri. A questão da ecologia, da realidade popular e de outras riquezas naturais do Cariri. Faz muito tempo que o Cariri, na programação de turismo do Ceará, vem sendo esquecido, vem sendo sucessivamente relegado a um plano secundário ou terciário. Agora, com relação ao aeroporto, aquele aeroporto, Juazeiro tinha um campo de aviação aqui onde que o Patrício doou o terreno, onde é ali a delegacia da Receita Federal. Ali baixava o avião do Correio Aéreo Nacional. Até 1950, a década de 50, quando o município criou seu campo de aviação lá naquela outra direção onde hoje está o aeroporto. Depois o município percebeu que não tinha condições de manter um aeroporto, porque já havia uma demanda muito grande pelo transporte aéreo. E entregou o campo de aviação para que o Estado o transformasse num aeroporto. E o Estado, de 50 até agora, 2000, 2005, 2006, 2008, 2010, nunca teve o interesse de transformar aquilo num grande aeroporto. Embora haja mercado, embora haja demanda pelo serviço aéreo, embora haja necessidade de desenvolvimento regional. Quando o Estado percebeu que não tinha condições, fez um arranjo político e entregou o aeroporto ao governo federal. Repassou o imóvel, o prédio do aeroporto, à União. Como a União tem uma empresa, a União que eu falo é o governo federal, tem uma empresa para administrar aeroportos, ela repassou aquele prédio, aquele conjunto, para a Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. É a empresa do governo que cuida de aeroportos. E essa empresa, ao assumir o aeroporto, se comprometeu a fazer a ampliação dele, necessária para aumentar o número de voos, fazer de imediato 2 MOPs, que eles chamam módulos operacionais, para facilitar o embarque e desembarque de passageiros. Pra você ter uma ideia, esses MOPs, que seriam um arranjo, um improviso, um puxadinho, como a gente chama no popular, desde o dia do município de Juazeiro, que se espera pela inauguração deles, e essas obras ainda continuam paralisadas. Um arranjo, uma latada para poder melhorar a situação dos passageiros. Mas agora, no final do ano, a Infraero disse, nós vamos custear as despesas para a ampliação do aeroporto. E selecionou lá 486 mil metros quadrados, quase 50 hectares, que são chácaras, casas, terrenos de pessoas que compraram ali ao lado do aeroporto. O objetivo disso aí é aumentar a área do aeroporto para, no futuro, fazer uma grande ampliação e ter espaço suficiente para um estacionamento de carro, um estacionamento de aeronave, aumentar o número de lojas, porque os aeroportos hoje, eles estão se transformando em verdadeiros shopping center para poder acolher as pessoas
que vão embarcar nos aviões. E o que foi que aconteceu? Quando a Infraero disse, eu vou pagar pela indenização e tenho o dinheiro, aí mandou que a prefeitura simplesmente desapropriasse os terrenos, que era uma obrigação do município, e disse que a Caixa Econômica faria a avaliação e depois da avaliação entregaria um relatório discriminando o número de pessoas e os valores para poder pagar. No final do ano, nós obtivemos a notícia de que a Infraero estava com 15 milhões e 800 mil reais separados, não tinha o dinheiro, mas obteve da União para poder pagar, garantir as indenizações. Por sorte, a prefeitura, a Infraero e os moradores levaram todo aquele processo para a Justiça Federal. E lá o juiz homologou, concordou com as desapropriações, com os valores e fixou até 17 de março para efeito de pagamento. Quando agora nós fomos surpreendidos que o governo central, o governo Dilma, que tinha entregue o dinheiro à Infraero para poder fazer essas desapropriações, foi lá e arrastou o dinheiro de volta. E deixou a Infraero sem o dinheiro para honrar o compromisso que havia sido até pactuado na Justiça Federal. Quando isso aconteceu, por que isso aconteceu? Pela falta de prestígio político dos políticos que representam o Juazeiro lá no Congresso Nacional, daqueles da base do governo que ou cochilaram ou deixaram passar. Eu sei que quando o Juazeiro foi correr atrás do prejuízo, agora até vereador de Juazeiro está indo atrás desse dinheiro. E eu fico imaginando, Luiz, se isso fosse uma verba direto para o município, ou se fosse um pagamento para uma grande construtora, eu acredito que não teria sido cancelado. Agora, de qualquer forma, é muito difícil reverter isso. Agora, nós estamos no ano eleitoral, o governo federal tem esse dinheiro, se houver, da parte daqueles que dizem que representam o Juazeiro, prestígio lá perante o governo federal e o interesse de resolver esse problema, embora seja uma situação difícil, mas ainda é possível reverter. Por quê? Está tudo fechado, indenização, o decreto de indenização, as avaliações e pactuado, só falta homologado pela Justiça, só falta o dinheiro. 15 milhões e 800 mil para o governo federal não é muito dinheiro. Não vale nada. Basta dizer que o Maracanã, que custaria 850 milhões, acabou custando 2 bilhões, mais do dobro, e não faltou dinheiro. Pronto, a campanha do turismo do governo federal, você acabou de dizer, vai custar 40 milhões. 40 milhões. 3 vezes o que seria para o aeroporto. Para reformar o aeroporto. Né? Então, o problema não é dinheiro, o problema é, será que esses políticos têm competência para poder, lá junto ao governo federal, Demonte, nós vamos botar também o Marcos aí no debate, mas eu quero aproveitar para dizer o seguinte, você falou aí no momento eleitoral, e esse ano é um ano de eleições, e é um ano propício para pelo menos as promessas começarem a aparecer, porque aí resolve tudo nesse ano. Vem promessa, já vem aí o negócio do porto, da refinaria, já estão vindo novamente, dizendo que vão inaugurar a obra da refinaria, eu não sei que obras são essas. Aqueles grandes projetos sempre voltam nas águas de São Francisco. Realimentados, na tentativa de impressionar a população de que realmente está havendo grandes investimentos, e é exatamente isso. É exatamente por isso que nesse momento aqui, de pressão e nesse ano, pode ser que se reverta essa posição, essa retirada desse dinheiro em função disso. Mas, Marco, nós queremos lhe ouvir aí suas considerações com relação a essa questão do turismo da nossa região que foi esquecida, e como é que você vê isso aí, você como um caririense da gema, como se diz, e o jornalista. Boa noite, Vasco, boa noite, Luiz Carlos, Demontier, telespectador do Canal 13. Eu quero começar divergindo de você, quando você disse que não tinha pessoas que denunciavam, que... Tem, aqui em Juazeiro tem. O Demontier é prova disso. O Demontier foi um jornal há mais de 20 anos. Eu também, o meu jornal vai completar 8 anos. Com muito mais dificuldade que o Demontier. Por não ser um jornal diário, mas eu faço com muita dificuldade. Mas a gente vai completar agora no dia 1º de maio, 8 anos de jornal alternativo. Mas eu queria dizer a você que as pessoas que em tese eram para fazer essa defesa do Cariri, do Juazeiro do Norte especial, essas pessoas são todas atreladas ao poder vigente. Por quê? Porque toda a estrutura da política, ela é concebida assim. Você mesmo estava falando aqui em off, que é muito difícil fazer oposição, né? Quando o cara se elege, que em tese o legislativo seria para servir a população e vigiar, investigar
o executivo. Aqui no Brasil não acontece. Assim que você se elege, a primeira coisa que faz é a bancada ir para os braços do governador, Aqui no Brasil, do prefeito. É assim. Aqui no Brasil forma-se partido já para pensando em vender o apoio. Em vender o apoio. Ficar na sombra. Em vender o apoio. Então, Agora, o grande equívoco que eu acho também com relação à oposição, porque às vezes tem alguém que imagina que a oposição é para você falar das pessoas, bater nas pessoas, criticar as pessoas. Oposição não é isso. Oposição, por exemplo, a oposição que eu faço e que eu fiz, era uma oposição, eu acho que construtiva, que era uma oposição mostrando as carências da nossa região. Por exemplo, o governador fez obras de concreto e de cimento aqui vultuosas, mas nós temos gargalos, aí onde entra aquele ditado popular: engole um boi e se gasa com mosquito. Nós temos um Detran acanhado, você não tem carteira de motorista, você não consegue tirar na hora. Nós temos um serviço de verificação de óbitos aqui, nós temos o IML, que são coisas pequenas, mas que são importantes. Nós temos para a sociedade. Aí faz um grande hospital de concreto e cimento, que é importante, mas não funciona bem. Faz uma delegacia bonita, toda de vidro e tal, mas que não tem um delegado. Uma delegacia para 300 mil habitantes. Então, são essas questões que você levanta e que ficam com raiva achando que você está fazendo uma oposição destrutiva, uma crítica por crítica. Não é a verdade. Eu queria fazer uma colocação no que Vasco está falando. Existem dois tipos de oposição, né? Existe a oposição sistêmica, que é essa oposição que está sendo discutida aqui, e a oposição ideológica, né? A oposição ideológica hoje é bastante difícil, Demontier sabe. Demontier milita num partido de esquerda, essa esquerda chamada de esquerda ideológica, eu também. A gente vê que nós não estamos com essa força toda perante o povo, devido aos problemas, a derrocada do socialismo no leste europeu, né? Mas essa oposição sistêmica que nós estamos discutindo aqui, essa oposição, ela foi fragmentada quando eu vou falando aqui, acho que várias participações que eu fiz aqui no programa, é do projeto de coalizão do PT. Quando o PT chega no poder, ele chama todo mundo para o lado dele e diz: o que é que vocês querem? Não querem uma oposição. Então o que é que fica de oposição? Oposição que não é o sistema, porque a sistema está morta. A sistêmica está morta, porque não se concebe fazer oposição sistêmica nessa maneira que está aí. Ou seja, na hora que você elege um governador, um presidente, você chama todos os partidos de aluguel, que a maioria são de aluguel, e se compõe com o governo. Então está morta, a oposição sistêmica está morta. Agora, em relação à oposição ideológica, o que é que acontece? A oposição ideológica sempre diz que o problema, o grande gargalo nosso, da nossa discussão, é o sistema. E o sistema, ele não dá mais resposta à população, ao povo do Brasil, ao povo do mundo, né? Então o problema é esse. A gente traz a discussão, nós que fazemos a oposição ideológica, e o povo fica muito receoso e diz que nós fazemos uma oposição radical, como o Vasco acabou de falar. E a oposição propositiva está morta, porque ou você é do lado do governo, ou você diz amém aos governantes, ou você está morto. O problema é isso. Não é escutado, é verdade. Agora, aconteceu, professor Luiz Carlos... Historicamente, nós tivemos de início o PCB, o chamado Partidão, que esse nunca arredou pé de sua ideologia, mas o PT, quando foi fundado, era considerado um grande avanço para o Brasil. Seria talvez um partido na linha de esquerda, de independência, de moralização. Naufragou. O PT nasce da crise interna por qual estava passando naquele momento da redemocratização, que o PCB estava acontecendo naquele momento. O PT nasce quando o PCB, com problemas internos, né, devido à redemocratização, o PCB perde espaço. Falo PCB não, o PCdoB. É o PCB, o Partidão. PCB original. É o Partidão. É fundado em 25 de março de 1922. Então é o seguinte, o Partidão perde força logo na redemocratização e o PT surge com toda essa força. Mas sempre o PT, sempre se colocou no PT que o PT não era um partido revolucionário. O partido nunca foi, no seu artigo número 1 do seu estatuto tem lá que o partido é socialista. Mas olhe bem, existem muitos partidos no Brasil que levam a sigla de S socialista, mas não é. É social-democrata, não é socialista. O PT nunca foi socialista. Até o Lula um dia desse queria tirar do seu estatuto. O partido do PT nunca teve essa proposta socialista.
É um partido trabalhista. E o PSB usa PSB, Partido Socialista do Brasil. Não é, o PSB nunca foi um partido socialista. Mas isso que o Vasco falou é verdadeiro, quer dizer, os governos trabalham com esse tipo de opressão e o governo do Ceará não foge à regra. Ô Luiz Carlos, Demontier e Marcos, tem um fato interessante agora com essa questão de oposição, que às vezes a oposição só reverbera e cobra e critica, e que na hora de arranjar alguma coisa ela não consegue, mas eu acho que foi conquistado agora, em termos de orçamento, no Congresso Nacional, a questão do orçamento impositivo. Foi aprovada a emenda, ela tem que ser paga, seja lá de quem for, se for situação ou for oposição. Porque como estava, não era. Só quem conseguia no governo era quem estivesse na sombra do governo. Uma verba para o município, uma verba para a entidade, enfim, quem levantasse a voz sequer para questionar qualquer coisa do governo não conseguia nada. Então isso, de certa forma, é uma conquista. Se é que funcione. Porque nós, no Brasil, nós temos o Brasil tem a grande dificuldade das coisas que realmente são feitas, porque elas continuem, dê continuidade e aprovem, sempre tem um jeitinho brasileiro. Haja visto agora, eu acho que a gente teve até, levantei esse tema também, a questão dos mensaleiros, que agora a mão leve do Supremo já diminuiu a troca de exatamente quando o próprio Supremo, certo, condenou-los como quadrilheiro. Agora já reformularam essa decisão. Bastou trocar e já diminuíram a penalidade. Quando foi em março já tem gente solta em agosto. Então é isso aí que passa a fazer com que o cidadão brasileiro desacredite das nossas instituições, das nossas decisões. Vocês têm essa percepção também, Marco Demontier? Rapaz, eu tenho uma percepção, acho que todo cidadão brasileiro que entende política, e agora desnudando, qualquer criança pode ver, o Supremo Tribunal Federal é a maior, né? A instituição mais respeitada. Você está vendo o que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Imagina os outros aqui, o Estado, né? Você imagina... vergonha. Olha, o Estado, ele tem lado, ele é da elite burguesa, o Estado todo, os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então a gente não pode achar que o Judiciário também não faz parte de toda essa sujeira. Faz parte. Quer dizer, a crise moral no Brasil é inteira. A crise moral do Brasil em todos os três poderes. E esse fato aí do mensalão, há quem diga, e eu concordo também, tá certo, que foi uma das maiores organizações criminosas políticas já existente no Brasil. Mas isso foi provado por A mais B. Eu quero discordar de que seja maior. Porque nós temos 513 anos, né, 14 anos agora. Eu acho, a gente tem que botar numa balança para pesar. Agora por que o PT caiu nessa? Porque o PT era o paladino da moral e da ética e dos bons costumes, né? Então, porque tem que pagar mesmo. Agora, dizer que é o maior, eu não posso afirmar. Um dos maiores. Um dos maiores. Pelo menos o que veio à tona, né, Marcos? Os maiores. Teve conhecimento. E vergonhoso, porque o PT, eu me lembro que o PT, quando militar no PT, o PT tinha 3 hastes principais da bandeira, né? Não rouba, não deixa roubar, educação e reforma agrária já. Olha bem, as 3 bandeiras já... Você já foi do PT? Já fui do PT. Todo jovem foi do PT, Houve né? uma época que nos anos 80, eu estudando no Salesiano, existia um padre lá chamado Padre Elias Cedrais, que era o diretor do colégio, hoje está por lado de Olinda, e ele chegou lá falando que ia chegar um PT, um partido dos trabalhadores, e eu, jovem, comecei a escutar aquilo que o padre dizia, né? E no final dos anos 80, eu comecei o meu primeiro voto foi em Lula, tudo, mas depois a gente vai aprendendo, vai lendo, vai tendo conhecimento da política e vê que o partido, agora também temos que dizer, o Demontier sabe, vocês sabem, o PT é a maior estrutura política criada nesse país. Sem dúvida. República. Sem dúvida. Brinque não, que é a maior estrutura política e eleitoral do Brasil, é o PT. E a prova está sendo dada diariamente. Cotidianamente você vê exemplos. Você já viu se arrecadar dinheiro para pagar um cara condenado por corrupção? E é rápido, né? Ele é ligeiro. Nesse esquema de arrecadação. E nem explica a justiça de onde veio o dinheiro. Já disse que já tem uma suspeita de fraude, né? E o pior, não tem nada de imoral.
Tudo que você encontra com petista não tem nada de moral. Aquilo que eu vivi no certo. PT, que tudo era imoral, eu fiquei adulto ouvindo os nomes imorais da política. Agora, quando acontece com o PT, e o convento de Santana foi um exemplo disso, quando você se depara com petista, não tem nada de imoral. Nada é imoral. O que Santana fez aqui no Juazeiro, o que o Lula vem fazendo com as privatizações, o que Santana fez aqui, reclamar muito do Raimundão, quando trouxe o Silvio Rui para cá. E a gente sempre costuma dizer, que o Demonte conversando em off, que a gente não sabe, Demonte costuma dizer que o Raimundo é o pai e Santana é a mãe do Silvio Rui. Tem diferença de política, né? O Demonte e Marcos. Mas vocês, a gente está falando de partido... Olha o intervalo. Eu vou deixar para o segundo bloco. Nós estamos falando de partido e estamos centrando só mais aqui em cima do PT. Mas nós, como uma sociedade dessa, os partidos vêm da sociedade. São feitos por homens, por pessoas da sociedade. Vocês acreditam que existe algum partido realmente, na acepção da palavra, ou porque isso é produto da nossa sociedade? Vem de lá. Vamos deixar esse para o segundo bloco. E a gente volta já, amigos. O intervalo é rapidinho para continuar debatendo com Demontier Fernandes e Marcos Tavares. Até já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel.
Neste carnaval, proteja seus olhos. A Ótica São Valentim não economizou na promoção. Neste mês de fevereiro, você compra o seu óculos de grau com o menor preço da cidade e ganha um lindo óculos solar. Não é sorteio. Comprou o óculos de grau, levou um solar totalmente grátis. Corra, não perca tempo. Viabilizamos o seu exame de vista e parcelamos em até 12 vezes. Rua Santa Luzia, 251 Centro, Juazeiro do Norte. Telefone 3512-4240. Ótica São Valentim. Beleza nos olhos de quem usa. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Eu quero, antes dos meus companheiros convidados discutirem essa questão partidária, eu quero voltar à questão do turismo, porque hoje nós vimos um programa na Globo News e era um assunto do mesmo tema. Quer dizer, o Brasil encomendou uma pesquisa lá fora, no exterior, somente 40% foi feita na América do Sul, nos países da América do Sul, e 60% Estados Unidos e Europa. Exatamente em cima da Copa do Mundo. E uma das perguntas principais era: você acha que o Brasil tem condições de oferecer segurança na promoção de uma Copa do Mundo? Sabe quanto deu de não? 90%. Mas eu digo que tem, Luciano. Só 10% achou. Bom, o problema, Vasco, é o clima que se espalhou lá fora, e aí o representante da Embratur reconhece que isso foi agravado com aquelas manifestações durante a Copa das Confederações, aquelas revoltas de junho, atrapalharam muito e por isso o Brasil caiu em discreto lá fora. E isso acabou sendo esmiuçado, procurando razões, outras, e por que você vai ao Brasil, qual é a motivação de ir ao Brasil. Teve outro dado interessante. Tem país, Vasquez, que faz uma pesquisa desse tipo e as pessoas que vão para aquele país por motivo de estudo está em torno de 5 a 8%. Sabe quanto deu para o Brasil que vem com interesse em estudar aqui? 1,8%. É muito pouco. Isso também decepcionou quem encomendou essa pesquisa. Quer dizer, é um reflexo. Talvez por isso o governo do Ceará esteja tão preocupado em também fazer essa promoção do destino Ceará, porque sabe que uma repercussão negativa desse tipo pode atrapalhar todos os destinos da Copa. Mas olha, com relação à questão da segurança... Eu queria fazer uma colocação aqui, Luiz Carlos. Mas, Luiz Carlos, não está errado essa coisa de dizer que nós não temos condições de dar segurança externa. Nós devíamos estar perguntando se nós temos condições de dar segurança ao nosso povo. Era isso que eu ia falar. Que isso não tem. Nós vivemos uma guerra civil nesse país, onde as pessoas morrem todo dia de bala perdida, de gangue trocando bala em ponto de tráfico. O Estado não toma. Tem que perguntar aos brasileiros, aí, né? Olha bem, a FIFA vem fazer uma pelada aqui, uma pelada de um mês, e eles estão preocupados de nós darmos explicação se o Brasil tem condição de dar segurança. E vai dar. Olha bem, o que é que o povo do brasileiro se sujeita a isso. Viu, Marcos? E com certeza, pode ficar certo de que vai ter segurança. Desse momento, não tem. Para aquele entorno. Segurança eu fui assistir um jogo vai aparecer da Copa, segurança, dinheiro, da Copa, segurança. aquela Copa que houve aqui, da seleção, Confederações. das confederações em Fortaleza, e a segurança era tamanha que você descia para chegar no estádio, o ônibus não ia até lá, e ficava andando num corredor, tá certo? E policiais de 50 em 50, de 100 em 100 metros, segurança total, ninguém, nenhum aglomerado chegava perto dos estádios. A pergunta realmente interessante é que para esses eventos vai haver segurança, tanto assim que já estão comprando equipamentos. Vai haver uma intervenção militar, mas nós estamos devendo uma pergunta aí, uma resposta aos telespectadores na virada do bloco aí. Nós estamos devendo uma pergunta aí. Se nós pudermos ter partidos sadios, que os partidos saem da nossa sociedade. Exatamente. O que você acha, Demontier? Eu milito num partido muito pequeno que é o PSOL, Partido Socialista e Revolucionário, cheio de problemas. Qual é a minha expectativa? Foi um partido que saiu de uma dissidência lá do PT, e eu espero
que esse partido tenha um comportamento digno. É a minha esperança. Agora, eu não posso chegar aqui e dizer que lá é um céu de brigadeiro. Só tem Santos. Não. Quantos partidos o Brasil tem hoje? 36. 36. É muito partido. Tem um canto para ser criado. Né? Não, 8 foram criados, mas só 4 foram liberados, eu né? queria dar minha- Solidariedade, Pode falar, o PROS, né? Eu queria fazer minha fala em relação o que o Vasco colocou aqui sobre os partidos. Se tem jeito de fazer um partido, se tem partido, né, honesto e ideológico no Brasil. Eu acredito assim, eu estou militando no terceiro partido, né? Eu já militei no PT, como eu falei, depois nós saímos naquela perspectiva de fundar o PSOL, eu e Demonte aqui fomos um dos fundadores do PSOL, depois eu resolvi a não mais militar em partido que dá direito à tendência. Porque em tese fala-se muito de democracia, mas é uma coisa de louco, né? São vários partidos dentro de um só. E agora eu resolvi, militei todos em partidos jovens. Fui para o PT quando o PT tinha 10 anos. Fui militar no PSOL não tinha nascido ainda. Nós fizemos o PSOL aqui no Cariri. E agora resolvi militar do partido mais velho da história do Brasil. Que é o PCB. O partido foi fundado no dia 25 de março, como eu falei aqui, de 1922. Por que eu digo isso? Porque o partido, o PCB, é um partido que primeiro é o centralismo democrático. Né? Você discute, mas quando se resolve a tomar uma decisão, todos aqueles que perderam têm que assumir e todos vai num lado só. Então, o PCB, nós sabemos que o PCB passou por vários problemas, né? E como o Vasco falou aqui, é difícil você fazer um partido com pessoas, um partido totalmente reto, porque nós extraímos as pessoas da sociedade. E essa sociedade, ela está passando um processo muito falho eticamente, né? Coisa ética. E os aterros social, democrático, é muito fácil. E outra coisa, além também do capitalismo, que o capitalismo destrói muita coisa. O capitalismo, ele faz um processo de inversão de valores. É verdade. Né? E a sociedade vai ficando refém, e outra coisa, e mais num país periférico como é o Brasil. É verdade. O Vanderlan Bezerra, lá do Salgadinho, diz o seguinte: o governo do estado está investindo milhões em um aquário em Fortaleza e esquecendo do aeroporto de Juazeiro, que ele acabou entregando a Infraero para não ter preocupação com nenhum investimento. Ele está certo, 300 milhões vai custar esse tal desse aquário. É o Vanderlan Bezerra. É a casa de peixe. Ao cidadão Vanderlan, olha, essa luta lá em Fortaleza é travada pelos partidos de esquerda. PSOL, PSTU e PCB, que são os três últimos partidos que não aceitam. Mas o que é que acontece? O governador... Mas tem uma parte, Marco, do PT também, que luta por isso, contra isso também. Porque o PT... O PT está dividido. No estado do Ceará tem o PT do PROS, você já ouviu isso? É o PT do PROS e o PT do Louisiana. O PT do Contra, que é o de Louisiana. Então é uma luta muito grande lá em Fortaleza, para que ele não construa esse açude, né? Lá em Fortaleza, mas ele quer e já bater o pé e vai construir. O Pedro Rangel, lá do Seminário de Crato, acha que o Marcos está certo, porque a cidade do Crato está completamente insegura, dificilmente se vê um Honda do quarteirão, e quando se precisa de um e faz-se uma chamada, demora pelo menos em tese, 40 minutos. Então isso que o Marcos disse é muito certo. O governo não está se preocupando com a segurança dos brasileiros. Vivemos numa guerra civil, essa que é uma verdade. Aí vai gastar dinheiro fazendo pesquisa no exterior para saber o que os possíveis consumidores da Copa do Mundo, que vêm aqui para gastar dólares e mais dólares, acham da segurança do Brasil. Peraí, isso é brincadeira. É verdade. Com relação a esse projeto do governo Ciro, né? Como é que chama? É o Ronda do Quarteirão, né? Nós fomos críticos na época, eu me lembro, porque nós entendíamos que esses projetos que fazem mirabolantes, eles resolvem por um determinado momento. Porque a bandidagem também, elas crescem, se organizam. E como? E como? Então, o cara se investe uma quantia de dinheiro, um valor até alto naquela época, mas hoje o Ronda do Quarteirão não serve mais para nada. Já foi exaurido. Vocês viram uma quadrilha que foi presa lá no interior de Minas Gerais? Que sofisticação, né? Que capacidade. Ali são os verdadeiros executivos, viu? Grandes executivos, montando uma estrutura fantástica para o crime.
Até porque enquanto o Estado anda em passo de tartaruga, o subcrime, que está dentro do próprio Estado, anda a passo uma velocidade maior. Velocidade muito grande. Mas isso tudo que a gente está discutindo aqui, pelo menos esse é o meu entendimento, nos remete à questão da educação. Educação. Olha, uma sociedade sem educação, aculturada, sem valores, ela não aprende a ter valores éticos também. Ela não aprende a respeitar as leis, ela não aprende a ter saúde, ela não aprende a ser cidadão, não sabe cobrar os seus direitos e os seus deveres, não sabe respeitar. E essa é a grande maioria da população brasileira, está deseducada, sem educação. Aí nós vamos lá para a questão política. A sociedade gosta muito de enxugar a língua nos políticos, mas os políticos são colocados pelo voto da sociedade. Tá certo? Que às vezes vota sem critério. Hoje a eleição é em outubro, e hoje já tem deputados que sabem que estão eleitos, já sabem quantos votos vão ter. Como é? Ele tem uma bola de cristal que diz: eu vou ter 50 mil votos, vou ter 30 não sei aonde, 20 não sei aonde. Como é que ele sabe que tem isso? É simples, então, é muito complicado essa questão do processo de escolha do Brasil. Todo mundo sabe hoje, Vasquez, todo mundo sabe que em todas as cidades, sejam grandes, médias ou pequenas, as câmaras municipais, os seus representantes, vivem, trabalham, compram voto para se eleger, começa por aí, compram os votos para se eleger, mas quando chega a hora de vender os votos para deputado estadual, deputado federal, senador, eles estão lá, barganhando, já tem lá, entendeu? A sua banca. E isso é muito natural, muito embora nenhum chegue aqui no Tribuna Livre e diga que comprou voto, porque até aqueles que foram acusados, quando chegaram aqui, peremptoriamente negaram, jamais eu faria isso, olha, mas fazem sim. Olha, Vasquez, Luiz Carlos e Demontier, nós temos na estrutura da sociedade um setor que é chamado, que faz a corrupção passiva. Para mim, essa é a que gira a grande engrenagem da corrupção. Porque todo mundo diz que é honesto, não é? Todo mundo. Não vê ninguém dizer que é corrupto. Agora, os políticos que se elegem são sempre os mesmos. E a corrupção, o cara que diz que é honesto, quando ele recebe uma multa do Demutran, a primeira coisa que ele vai conversar é para dar um toquinho ao guarda, o guarda tirar aquela multa. Então você vê. E o cidadão que também comum que se diz ser honesto é o mesmo que fura fila, tá certo? É o mesmo que não tem, que quer dar uma gorjeta, que anda embriagado, que dirige embriagado, que anda sem a carteira de motorista. Eu acho que a grande parcela do que está acontecendo aí, de contribuição que dá para essa maldade que nós estamos vivendo da política, é a classe média. Porque o cara que está na ponta lá, o cidadão da periferia, aquele pobre, ele dá o seu voto, mas ele não tem condição de persuadir para tirar outro voto. Agora a classe média, além dela dar o voto, ela se vende, recebe dinheiro e vai persuadir as pessoas para votarem em fulano. Então o grande problema da estrutura está nessa corrupção passiva, que a pessoa fica calada. Vocês disseram aqui que chamaram um bocado de gente, que é expert no tema para falar. Ninguém quis vir e colocar aqui. Por quê? O cara está preocupado com o Juazeiro? Está preocupado com o Cariri? Não. Está preocupado com o quê? Com o mercantilismo, com o dinheiro. Então, nós estamos passando um problema sério na sociedade, que é um problema ético e ético. Agora, com relação à liderança, quer queiram, quer não, nós já tivemos algumas fases lá no passado em que a região tinha liderança, sim, tinha algumas lideranças muito importantes e que ficaram nos anais da história, né? Um Leão Sampaio, um Wilson Gonçalves, o próprio Adalto Bezerra teve uma fase muito boa na política do Ceará, Mauro Sampaio, filho de Leão Sampaio, entendeu? Mas atualmente a fase está muito ruim, porque houve uma degeneração da classe política, chegou ao ponto daquele donador ser caçado, ser condenado, ir para a cadeia e voltou ao Congresso para ser absolvido. Foi preciso que o próprio Congresso, se sentindo desmoralizado, criasse o voto aberto. E aí, quando o donador voltou para observar a votação, o próprio advogado dele disse: aconselho você ir embora, porque o resultado que vai sair daqui não é bom e não vai lhe agradar, vai ser muito ruim para você. E ele se mandou, não teve sequer direito de ir de terno, como na vez passada, foi com a roupinha branca de presidiário, e aí ele voltou para o presídio, e o resultado qual foi? Nenhum voto, um sequer a favor do donador. Por quê?
Porque com voto secreto é a mesma coisa dos mascarados do Black Bloc no meio da rua. O cara, no anonimato, pinta e borda. Votaram a favor do donador, porque quem é que ia saber que votou? Teve uma cacetada de voto. Foi aberto, né, na hora que passou para o voto aberto, agora eu quero saber quem é que é a favor do... Aí todo mundo Zero. Todo mundo estava contra o bandido. Tá verdade. Agora se fala muito, eu queria ouvir também sobre vocês, já tem vereador aqui para essa questão, que a do turismo, vocês não são especialistas, né? No turismo. Mas há quem comente muito, e um discurso muito em voga, que é o discurso da reforma política, que seria o apanágio dessas distorções todas. Eu acho que melhorava alguma coisa, no meu entender, mas que não resolve essa mazela, essa compra de voto, essa propaganda, o poder econômico imperando, o mercantilismo. O que é que vocês têm a ver, acham assim, qual é a visão de vocês com relação à questão da reforma política, que é um discurso que é como se fosse o apanágio de tudo? Eu acho que a reforma política tem sido oferecida e comentada como se fosse uma solução para a questão da corrupção, para a questão da política brasileira como um todo. Mas eu não acredito por uma razão muito simples. Há muito tempo que esses projetos de reforma vêm sendo debatidos no Congresso e nunca se chega a um termo que seja um termo comum para dar um direcionamento a essa questão. E eu vejo também um ponto mais grave, é que uma reforma política ela teria que reduzir a força política que as cúpulas partidárias têm e também a questão da corrupção que passa pelo modelo de se fazer política hoje no Brasil. Então, primeiro, diminuir, encontrar uma forma de financiamento das campanhas que seja diferente do que é hoje. Se esse modelo persistir, não tem como a gente não continuar sendo refém da corrupção. E, principalmente, reduzir o peso que as cúpulas partidárias têm hoje na formatação da política brasileira. É tão grande o peso que as cúpulas partidárias têm que virou um grande negócio fundar um partido político. Por quê? Como eles têm dinheiro do orçamento da União, tem um fundo partidário que é dinheiro para os partidos políticos e que já devia ter sido extinto há muito tempo, por ter esse dinheiro disponível lá, então aquelas siglas de aluguel são fundadas para meter a mão nesse dinheiro e para fazer parte de esquemas maiores de corrupção, como nós estamos vendo na política brasileira há tanto tempo. Primeiro, acaba com esse dinheiro de fundo partidário. O partido seria alimentado com o dinheiro dos seus filiados. Depois, reduzir o peso que as cúpulas partidárias têm hoje, porque é um verdadeiro massacre, uma dominação total em cima de quem quer fazer política neste país. Como isso significa dizer que os próprios políticos é que têm que mudar e não a sociedade não tem poder para isso? Nunca muda. A cada eleição se fala em reforma política, quando passa a eleição se esquece e só começa a falar nisso quando falta menos de um ano. Por quê? Com menos de um ano não dá mais tempo para implantar para aquele pleito, só para o pleito seguinte. Ô, Damontier, eu vi essa semana uma pesquisa que foi feita e divulgada pelo Times, bem interessante, sobre a América do Sul. Qual o país da América do Sul hoje que está carecendo menos de reformas? É o Chile. Agora, quais os países... O Brasil está com muito... Quais os países que têm uma certa perspectiva, têm mais perspectiva e condições de fazer reformas, fazer mudanças? Imagine, apontaram 2, diga quais. Tem ideia? Brasil e Argentina. Colômbia e Peru. O Brasil é citado como temerário. O Brasil é temerário com relação a mudanças. Porque... Mas o Brasil está com como o Vasco diz, que tempo alguma faz? Essa é a bandeira do PT. A bandeira do PT, 10, 11 anos no poder, qual foi a reforma estrutural? O município reclama muito da questão tributária, porque todo o bolo tributário está concentrado nas mãos da União. A União tem 52,5%, os estados têm mais ou menos 26% e o município tem pouco. Aí o que acontece? O município sempre reclama da falta de dinheiro para a saúde e para a educação. E eles têm todo o poder nas mãos, porque o prefeito é quem coordena toda a força política do município. E como é que 6 mil municípios não têm força para reverter isso e nunca têm força para fazer uma reforma tributária? Dá para explicar uma coisa? Porque joga no time de cima. Joga no time de cima, sendo favorecido individualmente. Isso. O Cid Pinheiro, Gil Pinheiro. O Gil Pinheiro, lá do Franciscano, está parabenizando o programa Tribuna Livre e manda um abraço para o Marcos. Gosta muito do trabalho do Marcos.
o Expedito Costa, lá do centro, aquele da Paraíba, parabeniza o programa e gostaria de saber do Demontier se ele acredita hoje que o Eunício Oliveira já é candidato ao governo. Ainda não deixou de ser, né, Demontier? Continua sendo. Expedito, eu acredito que é muito cedo para fazer uma avaliação dessa. Eunício, se eu for fazer o papel de um analista político, eu diria a você que só depois de abril é que se tem uma confirmação dessa. Por quê? O governo do Estado está sinalizando, o governador sinalizando com muita clareza que não quer fazer aliança com o Eunício, quer eleger alguém do grupo dele, e depois, já dentro do grupo do governador, ele está sendo pressionado até para ser candidato ao Senado, para poder segurar essa base que ele tem com o PT lá no governo do Ceará. Demonte, a pergunta foi feita para você, mas eu tive outro dia a oportunidade de conversar com o Eunício, e pela conversa ele é candidatíssimo, ou com apoio ou sem apoio. No jornal Diário do Nordeste no final de semana ele disse, sou candidato contra todos. Exatamente. Ele deve ser candidato sem o apoio do PT, né? Porque o PT não abre mão de deixar lá para o Cid, né? O Cid é quem vai decidir. É o PT do próximo, né? É o PT do próximo. Por falar em candidatura, o pessoal fez uma reunião na semana passada e já saiu de lá uma pré-candidata. Lá tem 7 outros pré-candidatos. Mas tem uma moça, uma jovem muito guerreira na luta, a Adelita, que ela já se compromete a participar da luta na eleição de governador. Então já tem, dentro dos partidos políticos, partidos de esquerda, já tem uma pré-candidatura avançada, que é da Adelita. Agora, olha bem, nós estamos discutindo as nossas crises aqui, né? Crise municipal, crise estadual e crise nacional, e também sem deixar, nós estamos falando da crise, que é a crise internacional do capitalismo. Ora, se dos grandes países capitalistas, os países estão em crise, imagine um país periférico como o Brasil, né? Olha, o Cícero Edmilson... A crise aqui, ela tende a tirar mais ainda, ele sempre tira da periferia para segurar o tempo. Terminou o horário, mas eu tenho que agradecer a Cícero Edmilson, lá do Pio 12, que até perguntou Edmilson, ao Demontier, o que é que ele achava do vereador do partido do PSOL, que colocou um assessor fantasma lá na Câmara de Fortaleza. Depois, o Valério, do São Miguel. Marcos, qual a sua opinião em relação ao jornal Sovaco de Cobra? Porque antes era contra Santana e agora é a favor de Raimundo Macedo? O jornal, ele, pela característica, pela linha editorial, você sabe que jornal, o que é que ele se propõe, né? O jornal Sovaco de Cobra, ele nunca foi um jornal com essa linha ideológica, é um jornal feito para... Pelo menos o editor é sério. Com certeza, é mais um. Uma pessoa muito preparada. Da linha de vocês, né? Da linha de vocês dois. Bom, estamos chegando ao final desse Tribuna Livre, queremos desejar a você um carnaval tranquilo e sereno, mesmo porque não temos aqui, como eu já disse, vamos para a tela da Globo, que é carnaval no mundo inteiro, mas principalmente em São Paulo e no Rio, e estaremos de volta somente na quarta-feira, porque segunda é carnaval, quarta-feira de cinza, a gente vem aqui com a cruzinha de cinza na testa. Boa noite, Marcos. Boa noite, agradecer a Marcos, a Demontier e... Boa noite a vocês, seus espectadores. Complementando suas palavras, aqueles que vão viajar com cuidado do carnaval, não se ceder para que volte em paz, e os que vão ficar aqui também, na tranquilidade dos lares e tal, e na cidade, e quarta-feira estamos aqui de volta. Boa noite, amigos, e um excelente final de semana. Até a próxima.